Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu voltei pra gravar uma tag muito especial, que foi a tag que a Nath do canal Redemoinhando me marcou, que se chama Livros pra Conhecer o Brasil. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem o vídeo da Nath para vocês saberem por que ela resolveu fazer essa tag, mas o fato é que ela indicou alguns livros para quem quer conhecer o Brasil, saber como é a realidade nossa, né? Como se dão as coisas aqui. E ela escolheu algumas obras de ficção, mas disse no seu vídeo que quem quisesse indicar livros poderia ser do seu gosto, do que quisesse, do gênero que quisesse, enfim. Então a ideia básica é apenas indicar alguns livros que a gente acha que de alguma forma retrata muito bem o Brasil. A Nath escolheu 5 livros e já achou que era demais, mas eu me passei um pouquinho, não consegui escolher menos do que eu escolhi, que tá aqui do meu lado, mas eu vou me justificar falando um pouquinho de cada obra, porque eu acho que realmente essas que eu escolhi aqui dão uma ideia muito boa do que é o nosso país, né, que vai muito além do futebol, do carnaval e do samba. E aqui, através da literatura dessas obras que eu selecionei, eu acredito que qualquer pessoa que seja de fora do país e que leia vai ter uma noção da onde que tá pisando quando vier aqui. Então aqui estão os livros que eu selecionei, os principais. Vai ter menção honrosa, tá? Porque são realmente muitos os livros que eu gostaria de falar aqui, de indicar com bastante tempo, mas para não ficar um vídeo gigantesco, eu vou indicar esses da pilha e os outros eu vou só mencionar rapidamente e depois, se vocês tiverem interesse, vocês dão uma procuradinha nas sinopses dos livros, etc. Para todos os livros que eu já tiver feito resenha ou sobre os quais eu tenha falado em algum momento aqui no canal, eu vou tentar deixar os cards aqui em cima. Caso não dê, vai estar no box de descrição os links para cada um dos vídeos sobre os quais eu já tenha falado aqui. Vamos começar então com um clássico da literatura brasileira, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Como eu disse no vídeo de resenha sobre esse livro, não poderia ter um livro melhor para mostrar o que é o sertão brasileiro e como se dá a desigualdade social no Brasil, né? No vídeo de resenha eu falei especificamente sobre todos os pontos do livro que eu acho importantíssimos, que o Graciliano Ramos retratou tão bem, né? Mas assim, isso aqui vai mostrar um pouco da vida no sertão e vai mostrar também a desigualdade que faz com que as pessoas tenham que sair do seu lugar para ir para outro, buscando uma vida melhor, porque nem todos os lugares do Brasil têm trabalho, têm condições sociais, têm condições de desenvolvimento pessoal. Então acho que o Graciliano Ramos foi muito perspicaz em trazer isso para essa obra, que foi escrita no início do século XX e ainda hoje é tão atual. Isso aqui é um retrato do Brasil. E outra obra que eu não poderia deixar de falar, que também vem do Nordeste, assim como o Graciliano Ramos, é uma obra que a Nath também falou no vídeo dela, mas é impossível deixar de lado esse livro, porque esse foi um dos que mais me marcou a vida inteira. Então, foi um livro que eu conheci durante a faculdade de letras, eu li em sala de aula e eu já reli várias vezes, já passei para os meus alunos, tamanha a importância que ele tem para o nosso cenário literário e como representação também do nosso país. Eu tô falando desse auto de Natal pernambucano, que é o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, um dos maiores escritores brasileiros também. É um livro que deve ser lido com muita atenção, ele tem muita poesia aqui, ele é escrito em versos rimados, em estrofes. Não sei se podemos dizer que ele é um poema, mas ele é um auto de Natal. Mas ele vai fazer uma denúncia muito séria sobre também a desigualdade, sobre a pobreza, sobre o que nos une enquanto brasileiros, que seria justamente essa vida severina que a gente está quase que destinado a levar. Uma das passagens mais bonitas desse livro é a que eu vou ler agora para vocês. E tenho certeza que depois de ler essa parte dessa estrofe, não tem como não pensar que o João Cabral de Melo Neto também fez um grande retrato do nosso país. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Então, daí ele vai apresentando
representando como é essa realidade em que ele vive, né? Também é um personagem que vai sair do interior do sertão e vai buscar a sorte numa cidade do litoral, vai indo para Recife, e eu acho que é espetacular. Não tem como alguém sair desse livro sem ser transformado em alguma coisa, e com certeza vai ter uma baita ideia do que a gente vive aqui. Outro livro que eu não posso deixar de citar, vou tentar falar rapidinho sobre ele, é As Três Marias, da Raquel de Queiroz. Esse livro também vai falar da realidade do Nordeste, de certa forma, mas retratando a vida de três mulheres, três meninas, que são essas Três Marias, né? Então a gente vai acompanhar a vida delas no internato, né, no colégio, desde pequenas, e vai acompanhar também como elas vão se transformando e crescendo, cada uma indo para um destino diferente. Uma vai ser freira, a outra vai casar e vai ter filhos, a outra vai ficar por aí no mundo. Então, assim, também a gente consegue ver a formação do nosso país, a questão da saída do interior para ir para a cidade grande, o desenvolvimento econômico e tudo mais. É um livro muito bom e que eu recomendo com força. Outro livro fundamental, mas esse é um autor que não precisa também de muitas apresentações, porque ele já tem um nome consagrado na literatura mais contemporânea, que eu resolvi trazer para vocês. Não é romance, é um livro de contos, mas que eu acho que consegue fazer um panorama especialíssimo do nosso país, pela forma como ele aborda, pela forma como ele escreve, pelos temas que ele traz aqui. Isso aqui também é muito brasileiro. Eu tô falando do livro Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, que é um excelente escritor. Ele foi jornalista, foi escritor de romances, de contos, enfim. E esse livro aqui, quando eu li, eu fiquei bastante impactada. Já conheci alguns dos contos, eu acho que o Feliz Ano Novo eu já conhecia antes de ler o livro, mas lendo toda a obra, fica muito claro a capacidade que esse autor tem de representar a nossa realidade, o nosso contexto socioeconômico, a desigualdade social, que é algo que é do Brasil, não adianta. Então ele vai tratar de temas como violência, como prostituição, como política e corrupção na política, abuso de poder da polícia, e tudo isso numa linguagem muito coloquial e muito parecida com a linguagem que a gente fala. Então eu acho que também é um livro muito realista, são contos, narrativas muito realistas e que apresentam de forma espetacular e muito sincera aquilo que a gente tem aqui. Pode ser que muitos leitores não gostem de ver o que tá aqui, mas, né, é uma literatura sincera, honesta e verdadeira nesse sentido, porque não vai fazer nenhuma amenização, não vai usar de eufemismos e nem de filtros para falar tudo aquilo que a gente precisa falar sobre o que acontece de ruim aqui, né, no nosso país. Outro livro que vai também por essa pegada mais realista, mais atual, que vai mostrar de perto a realidade das populações mais pobres, que acontece, por exemplo, nas favelas, né, nas comunidades das grandes cidades daqui, é o Cidade de Deus, do Paulo Lins. E esse aqui ainda é muito mais escrachado, no sentido de que vai largar tudo na cara da gente sem poupar nada mesmo. O Rubem Fonseca ainda é mais contido. Ele explora bastante a questão da urbanização e a questão da violência na cidade, a realidade das cidades, das grandes metrópoles, mas aqui a gente vai pra periferia mesmo. E aqui a gente vai ver a formação das pessoas, a gente vai entender um pouco mais, se colocar na pele daquelas pessoas que vivem a desigualdade social diariamente, né? Que não tem toda a rede de apoio que precisaria ter para conseguir mudar de condição social, e esse livro transformou minha vida. Então eu acho que esse aqui é um dos que eu mais diria que é brasileiro e que a pessoa que lê de fora vai conseguir ter uma noção do que a maioria da população do Brasil vive. Saindo um pouquinho da zona sudeste do país, eu resolvi indicar também um livro que eu li há bastante tempo, que foi um dos primeiros livros que eu li na faculdade que me impactaram bastante, de um autor que é do Amazonas. Então a gente vai ter um pouquinho daqui da realidade do norte do país. Eu tô falando do Dois Irmãos, do Milton Ratum. Já li outras obras do autor, já li Cinzas do Norte, Relato de um Certo Oriente, mas esse aqui continua sendo o meu livro preferido do Milton, porque aqui a gente vai ter, para além da relação problemática entre os dois personagens que são irmãos gêmeos, e tem toda uma questão até bíblica, né, uma referência bíblica sobre Caim e Abel, vai ter toda a questão da identidade desse povo que vive em Manaus, e especialmente de como se formou esse povo no sentido da miscigenação dos indígenas com as pessoas que chegavam para habitar Manaus. Então é uma baita obra. O Milton Ratum escreve de uma maneira sensacional, é aquele romance tradicional, uma escrita consolidada, e vai dar uma noção do que a gente pode encontrar
no norte do Brasil. Tô chegando no final. Uma das obras contemporâneas que eu não posso deixar de indicar de jeito nenhum é a obra da Conceição Evaristo, e eu escolhi o Olhos d'Água, que é um livro de contos também, porque eu acho que esse aqui é o melhor livro da Conceição, pelo menos do que eu já li até agora. Ela consegue captar também a realidade da periferia, e é uma forma muito crua, mas o diferencial da Conceição é a forma como ela consegue traduzir isso usando da poesia. Então, a gente vai ter narrativas super realistas, que não vão passar a mão na cabeça da gente, que vai ser sofrido de ler, mas ao mesmo tempo vai ser bonito de ver como ela consegue, de cada situação extrema que ela retrata, fazer algo bonito de certa forma, pela escrita. Então ela mostra que existe sim vida na periferia, existe amor, existe tudo além do que a gente está acostumado a saber, que é a violência, que é a questão das drogas, que é a questão do abuso do poder da polícia, enfim. Então a Conceição é uma baita de uma representante do que é o Brasil no século XXI, e eu recomendo com força Olhos d'Água. Por fim, mas não menos importante, eu vou falar um pouquinho da literatura regionalista daqui do Rio Grande do Sul, e eu poderia fazer várias indicações clássicas, como vocês podem imaginar sendo uma pessoa do Rio Grande do Sul falando sobre a literatura daqui, né? Mas eu vou indicar um romance contemporâneo, sobre o qual eu já falei aqui no canal, também vou deixar linkado aqui a resenha, que é o Andarilhos, do Rodrigo Tavares. O Tavares escreve sobre questões regionais, mas não apenas isso. Então aqui a gente vai ter, através da história do protagonista, que é um andarilho, a formação do Rio Grande do Sul de certa forma, porque vai falar dessas pessoas que viviam em fazendas, né, em estâncias, fazendo pequenos trabalhos manuais, trabalhos de lida com cavalo, por exemplo, mas também vai mostrar como se dá a miscigenação nesse estado que é tão perto do Uruguai, por exemplo, da Argentina. É um estado que faz fronteira com outros países de língua espanhola e que, de certa forma, recebe muita influência desses países, muita influência dessa cultura. Então aqui a gente vai ter o gaúcho, a gente vai ter o índio, a gente vai ter uma noção de toda essa misturança que fez o nosso estado, e eu acho que é muito válido conhecer essas questões. Também tem o olhar do estrangeiro para dentro do Brasil, né? No Brasil, nesse caso, na região sul, e isso é também muito legal de acompanhar. Eu já falei muito melhor sobre esse livro na resenha, eu espero que vocês confiram a resenha. Agora eu vou passar para as menções honrosas. Falando de Rio Grande do Sul, aproveitando essa brecha, eu não posso deixar de citar O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, porque é um romance histórico e também, de certa forma, um romance de formação, e que vai dar todo o panorama de uma forma bastante extensa de como se deu a formação dos povos daqui, na misturança entre indígenas, povos nativos, entre espanhóis, entre brasileiros, entre portugueses, enfim, é uma obra imperdível. Outra menção honrosa na questão da literatura regionalista é o romance A Ferro e Fogo, do Josué Guimarães. Esse romance não é muito comentado, mas ele é sensacional. E aí ele vai partir para uma abordagem mais bruta da coisa, falando de toda a imigração alemã que teve aqui no estado do Rio Grande do Sul e de como esses alemães se aquerenciaram, como a gente diz, né, como eles fincaram suas raízes aqui e como foram as disputas por território que tudo isso causou. Era índio lutando pelo seu lugar, era alemão tentando conquistar o seu lugar, eram os próprios nativos daqui. Então isso é muito claro, muito cru, dá uma noção muito boa do que é o Rio Grande do Sul, como foi, como se formou, da história do Brasil, das disputas entre Portugal e Espanha, enfim, acho que tudo isso é muito válido também. Também quero indicar um outro livro do Rubem Fonseca, que vai tratar de um ponto específico da história do Brasil, que é o livro Agosto. Aqui é um romanção, ele vai destrinchar todos os dias que antecederam o suicídio do Getúlio Vargas. Então a gente acompanha a cidade do Rio de Janeiro, a vida do presidente e tudo que o cercava e toda a situação social e política que fez com que ele acabasse tirando a própria vida. É um baita romance também. Por fim, mas não menos importante, não posso deixar de falar sobre o período da ditadura militar no Brasil, e para isso eu escolhi o livro Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos, do Bernardo Kucinski. Esse cara também retrata tudo que envolve a ditadura e mostra que não só as pessoas que estavam envolvidas na militância, as pessoas da esquerda, sofreram as consequências, como os cidadãos comuns que não se envolviam em nenhuma luta armada, por exemplo, também sofreram e perderam parentes e foram prejudicados de uma forma ou de outra. Também super recomendo a leitura desse
livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse monte de indicações. Eu acho que com esses livros aqui, qualquer pessoa pode conhecer bastante o Brasil. Acho que vai ter uma ideia real do que o Brasil é, não a ideia que se vende, né, para os outros países. E eu espero, sinceramente, que quem não leu ainda alguma dessas obras, leia, porque elas valem muito a pena. Nath, muito obrigada por ter me marcado nessa tag, eu adorei, acho que tem tudo a ver com a gente, contigo, comigo, acho que é algo muito bom. A gente precisa falar sobre essas realidades que nos cercam. Eu vou deixar linkado aqui embaixo todos os livros que eu citei e onde vocês podem encontrá-los, então caso vocês tenham interesse em comprar alguma dessas obras, por favor, utilizem meus links, porque assim vocês ajudam bastante na manutenção do canal e eu agradeço muito por isso. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.